Tudo bem? Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler bastante, tá? Desde o verso 1 em diante. Verso 1 em diante. Abra aí a sua Bíblia no celular, onde quer que seja. E acompanhe a leitura e memorize. Filipenses 3, 1 em diante. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Aí Paulo alerta, o que nós falamos na semana passada. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora preste atenção. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda. Preste atenção. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Até aí. Então, na semana passada, nós falamos sobre os maus obreiros. Paulo disse para se acautelar dos maus obreiros, né? E ele fala que esses maus obreiros eram os da circuncisão. Então Paulo os chama de cães. Então o que Paulo está dizendo? Só uma pequena recordação. Que maus obreiros, o que é um obreiro? Aquele que fala sobre religião e quer ensinar alguma coisa sobre Deus. Então Paulo falou que nós temos que ter muito cuidado com esses maus obreiros. E esses maus obreiros são os da circuncisão. Então eu expliquei que esses da circuncisão, quem são eles? São aqueles apegados ao Velho Testamento, escravizados pela lei, que querem trazer a lei e toda aquela parafernália, aquela história do povo judeu, e dizer que isso é evangelho e introduzir isso no meio do evangelho da graça de Deus. É fazer uma mistura daquilo que é velho com aquilo que é novo. É misturar a velha aliança que já acabou na cruz com a nova aliança. E obrigar o povo que é igreja, que tem que viver debaixo do evangelho da graça de Deus, viver escravizado pelo judaísmo. Então esses obreiros, esses cães, esses da circuncisão são esses, nunca esqueça, que eles só trabalham no Velho Testamento. Eles não entram no Evangelho da Graça de Deus. Tudo que eles pregam, que eles fazem, está sempre ligado a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, aquela mentalidade da velha aliança. E velha aliança você já aprendeu muito, está até cansado de me ouvir falar isso. A velha aliança acabou na cruz. O que é velha aliança? É o Velho Testamento. História do povo judeu. Então Deus fez uma aliança com o povo judeu e aquilo é a história do povo judeu. Os sacrifícios, o templo, as festas judaicas, os símbolos judaicos, tudo aquilo é palavra de Deus, mas é claro, veio de Deus, mas é claro. Então é judaísmo. Agora, quando Cristo vem, tudo que estava lá,
que se referia a Jesus Cristo. Ele veio, ele cumpriu, ele foi o último sacrifício que a lei pedia, que o judaísmo ensinava. Por ele ser perfeito, ele foi o último sacrifício. Quando ele morre na cruz, ele diz: está consumado, se consumou, acabou. Ele cumpriu toda a velha aliança e pôs um fim no judaísmo, aquilo acabou. E no sangue dele, ele fala: este cálice é o Novo Testamento, começa-se uma nova aliança no meu sangue. Então Paulo está alertando que os maus obreiros são esses, que não entenderam essa mudança. Eles têm a mente presa nas leis de Moisés, naquele ritual do Velho Testamento, e não passam pela cruz, eles não entram nas cartas de Paulo, eles ficam presos lá. Então Paulo fala: cuidado, tome cuidado, preste atenção. Não é? Falamos isso a semana passada. E hoje Paulo abre um portal aqui interessantíssimo. Ele diz assim no verso de número 4: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. O que é confiar na carne? Você já aprendeu que você está preso numa natureza caída. Agora, essa natureza pode se tornar religiosa, essa natureza pode se filiar a uma igreja, ela pode cumprir uma penitência, né? Agora mesmo eu passei ali, ontem, né? Passei ali pela Dutra e tinha uma placa na Dutra dizendo assim: olha, cuidado com os romeiros. Eu já vi um monte de gente com roupa diferente, carregando mochila, fazendo uma romaria para onde? Agora, dia 12 de outubro, além do Dia das Crianças, é um feriado católico também, Dia da Aparecida. E você já vê aqui pela Fernão Dias, Dutra, um monte de gente indo a pé para Aparecida para cultuar uma imagem que para eles é a mãe de Deus. Entende? É uma religiosidade. A carne deles pode ser muito religiosa, ser doutrinada na religião. Existe um monte de coisa no evangelho, no meio da igreja evangélica, que é servir a Deus na carne, confiar na carne. Eu me torno um religioso, eu entro numa igreja, vão dizer para mim: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que pôr essa roupa, você não pode ir naquele lugar, e me dá outra lista. Agora você é obrigado a fazer isso, fazer aquilo, andar com essa roupa e comer essa certa comida e não ir naquela lista ali. E a pessoa entra num lugar desse, ela vai se tornar religiosa, vai começar a obter um montão de regras, vai confiar na carne. A carne dela é capaz de ser religiosa. Vocês estão entendendo? Você foi um pouquinho religioso assim no passado, eu fui muito. Então Paulo está dizendo: eu poderia confiar na carne. Agora Paulo vai mostrar o seu pedigree, vamos dizer assim. Tudo que ele foi e era como judeu. Ele vai dar uma lista, olha lá. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler o 4 de novo. Bem que eu poderia confiar também na carne, ser o religioso. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai dar o currículo dele no judaísmo, tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele praticava, toda a vantagem que ele tinha no judaísmo. Ele vai revelar aqui a mente que ele tinha presa no Velho Testamento, debaixo do judaísmo. Ele diz: circuncidado ao 8º dia. Já expliquei isso. Todo homem, quando tinha 8 dias de idade, a mãe ia levar no templo, o sacerdote ia querer uma operação de fimose, tirar aquela pele que cobre a cabeça do órgão genital masculino. Ele ia sangrar, ia curar, ia ficar marcado. Todo homem no Velho Testamento tinha que ser circuncidado, era marcado. E ele era obrigado a guardar a lei, viver debaixo do judaísmo desde criancinha. E isso era uma afronta para um judeu não ser circuncidado. Todo homem passava por esse processo de cirurgia e sangramento. É a circuncisão, obrigado a guardar toda a lei. Então, isso era uma coisa muito importante na religião judaica. Então, Paulo fala, olha lá, verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ele era israelita, um judeu legítimo. Ele tinha uma tribo. Você sabe que Israel tinha 12 tribos. Ele fazia da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, e quanto à lei,
Ele era fariseu. Fariseu era a doutrina mais pesada de mais escravidão que tinha no meio do povo judeu. Ele também era fariseu, então Paulo era aquele judeu severo, rigoroso, religioso, cheio de disciplina, cheio de controle. Essa era a mente dele, isso era o que estava na cabeça dele. E ele vai dizendo, olha lá, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Então imagine Paulo, aquele religioso, judeuzão, cumpridor das normas, cumpridor da lei, né? Rigoroso, aquele que acusava um monte de gente, né? Você está fazendo isso de errado, está fazendo aquilo de errado, eu sou muito santo. Imagine a mente dele, como era uma mente de judeu. Você tem que entender o que eu estou querendo dizer, porque nós vamos falar hoje da renovação da mente de Paulo, a renovação da mente dele, como ele mudou da água para o vinho no conhecimento. Então ele diz, continuando, olha lá, quanto ao zelo, verso 6, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tudo isso era lucro para ele? Era lucro para ele, era um excelente religioso, conhecedor da lei, alguém que se sobressaía aos demais da sua idade, um religioso. Só que tinha um conhecimento que ele não conhecia. Só que tinha uma dimensão espiritual, um conhecimento do Evangelho da graça de Deus, que a tradição, a disciplina dele, a religiosidade dele, o judaísmo dele, não lhe permitia ver. Ele tinha uma mente totalmente aprisionada na religião de nascimento, mas tinha um conhecimento em vigor, que era o Evangelho da graça de Deus, que ele não entendia, nem sabia que ele existia, e ele era contra esse conhecimento. Vocês estão entendendo? Assim, existem milhares dentro da igreja evangélica, eles estão lá nas normas, nas regras, debaixo de lei, fazendo jejum, e briga por isso, e não põe aquela roupa, aquele teatro todo. Eles acham que estão servindo a Deus como Paulo achava que estava servindo, mas tinha um conhecimento além do que eles conheciam. A mentalidade deles, a religiosidade deles não permitia que eles vissem, não permitia que eles entrassem, eles eram até contra esse conhecimento por causa da sua religião, porque a mente deles estava possuída pela religiosidade. Entende o que eu estou dizendo? Então, existem muitas coisas que se fala que é evangelho que escraviza, que impede as pessoas de verem o que é o evangelho de verdade. Existe um monte de práticas dentro da igreja evangélica hoje que é mentira. É mais judaísmo que cristianismo. E prende a cabeça das pessoas, elas não enxergam o que é evangelho. É assim que o apóstolo Paulo estava. Ele era zeloso? Era. Ele era religioso? Era. Fazia tudo certinho, era muito disciplinado? Era. Mas tinha um conhecimento que ele não conhecia a respeito de Jesus, que ele era contra, ele trabalhava contra, julgando o quê? Está agradando a Deus, está fazendo a vontade de Deus. Então, para um pouquinho nisso aí, vamos ver algumas coisinhas aqui da palavra de Deus. Vamos ver algumas coisinhas aqui na palavra de Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo de número 1. Volta um pouquinho aqui, vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Gálatas capítulo de número 1. Nós vamos ler o que Paulo fala a respeito dele ali, ó. Gálatas capítulo de número 1, vamos ver o verso 13 e 14. Gálatas 1, ele vai falar justamente disso. Nós vamos ler desde o 11 para começar a trabalhar na mente de Paulo, a mente que foi renovada e mudou. Verso 11 de Gálatas 1. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que esse evangelho da graça que ele pregava não era uma coisa de homens.
Ele diz assim, olha, eu aprendi esse evangelho, não veio através de conhecimento de homem algum, ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou, mas o próprio Jesus Cristo é quem abriu o meu entendimento e me fez enxergar o evangelho. Vou ler de novo, com calma. Olha lá o que ele diz. Verso 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Então, Paulo, você poderia perguntar, como é que você aprendeu isso se nenhum homem... Você não foi procurar Pedro para aprender? Não. Você não foi procurar João, Tiago? Não aprendi de homem algum. Como você aprendeu, Paulo? Aí é que está o mistério. Mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo operou na mente e no coração de Paulo e abriu o entendimento dele. Mas depois ele diz, olha lá o verso 13... Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Então Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era religioso. Cumpria as regras, era rigoroso, vivia certinho na sua religião, vivia. Mas tinha um conhecimento que a mente dele não alcançava, que era a respeito do Evangelho da graça de Deus. O conhecimento que ele tinha era uma fortaleza na mente dele, que mantém a mente dele escravizada numa dimensão, e não abria a mente dele para uma outra dimensão, que era a respeito da nova aliança, do Evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então eu vi aquelas pessoas andando, fazendo romaria, a pé, e eu pensei comigo, olha o que tem dentro da cabeça delas, elas julgam que estão agradando a Deus, elas vão lá visitar uma Aparecida, que é a deusa deles. A mente deles entende isso. E eles vão andar, se sacrificar. Mas a mente deles está presa, impede de conhecer o que é o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Eles estão aprisionados aonde? Aqui. Você está entendendo? Sim ou não? Então, a tua mente é uma das coisas mais preciosas a respeito do Evangelho. É o lugar onde Deus quer trabalhar, quer renovar, desalojar daí todo o conceito religioso, doutrinário, que te escraviza, hábitos, costumes, forma de você ver a vida, forma de você se comportar. A tua mente é um fator fundamental para que você seja liberto. Agora, Deus não vai fazer uma lavagem cerebral, Ele não vai chegar na sua cabeça, limpar tudo. E você dorme e acorda, nossa, não vai. Como é que Deus vai fazer? Ele vai trazer a verdade, e a verdade vai começar a combater essas fortalezas religiosas. A verdade vai começar a combater a tradição. A verdade vai começar a combater os costumes mentais, os vícios mentais que você tem. Ele traz a verdade, aí você vai conhecer a verdade. Essa verdade vai se opor à sua religiosidade. E a verdade vai te libertar disso. Só o conhecimento é que vai te libertar disso. Então o Paulo tinha o que na mente dele? Ele era um judeu religioso. Eu falo assim, bem simples para você entender. Ele era zeloso, ele tinha muita vantagem, era lucro para ele ser assim. Mas tinha um outro conhecimento para o Evangelho, que era Jesus Cristo, que isso que ele tinha na cabeça impedia ele de vir. Era um obstáculo, era uma fortaleza, era contra a verdade. Mas se você perguntasse para ele na época, Paulo, você está servindo a Deus? Ele diria assim, estou servindo a Deus, eu sou fariseu, estou fazendo tudo muito certo. E estou trabalhando contra a mentira, que era perseguir aqueles que ele julgava ser mentira, que era um seguidor de Jesus Cristo. Estamos indo? Estamos indo? Então vamos vir ao que Paulo fala agora. Agora volta lá para Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Volta lá e nós vamos ler
o que Paulo fala no verso 7, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo? Hebreu de hebreus, ele era fariseu, perseguidor da igreja, ele era irrepreensível, tudo isso era lucro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Como, Paulo? Como? Então, aquela religiosidade dele toda, que era lucro para ele, ele tinha vantagem, ele era bem visto, ele era um excelente judeu, né? Aquilo era lucro. O que aconteceu com ele? Ele teve que considerar toda aquela vida passada, sua religião, aquele conhecimento como perda. Ele teve que perder. Vocês estão entendendo a troca de mentalidade? Tudo aquilo que era lucro estava ali dentro. Mas ele teve que perder tudo isso, se desprender de todo aquele ensinamento, daquela mentalidade, perder tudo aquilo. Por que ele teve que perder tudo aquilo? Porque ele começou a compreender e achar uma coisa melhor. Olha o verso 8. Sim, deveras, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade ao conhecimento novo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E agora, como ele considerava a sua religião, a sua reputação, aquele conhecimento religioso judaico, como ele considerava? E considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Então, quando Paulo encontrou Cristo, então ele viu que todo aquele judaísmo, tudo aquilo que ele fazia, que ele entendia, que estava na mente dele, aquilo se tornou uma coisa perdida, porque ele achou um conhecimento sublime. Mudou a mente dele. Vocês estão entendendo? Mudou a mente dele. Ele nasceu naquela religião, ele teve que perder tudo aquilo, abrir mão de tudo aquilo que era lucro, para ter um entendimento novo, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual ele fala, perdi todas as coisas, perdi tudo, perdi o meu passado, perdi os meus irmãos judeus, perdi meu lugar na sinagoga, perdi a vantagem que eu tinha, o respeito que eu tinha pelas pessoas, porque eu comecei a ter um entendimento totalmente diferente, e ele vai ser rejeitado por tudo aquilo que ele amava, por tudo aquilo que ele vivia, porque ele entrou num novo conhecimento. Então vamos trabalhar um pouquinho na mente. Vamos lá, textos que nós já lemos muito aqui. Vamos lá, Romanos, volta, né? Você vai voltar. Filipenses, Efésios, Gálatas, 2 e 1 Coríntios e Romanos. Romanos capítulo 12. Vamos ler só o verso 1 e 2. Vai, o verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto com raciocínio, com inteligência. O culto a Deus não é uma coisa que você vem, grita e roda e vem para lá. Quando você soma tudo, foi uma desordem total. Não. O verdadeiro culto a Deus é onde a tua mente está no controle, você tem entendimento, você recebe a verdade. É um culto com raciocínio. É um culto onde as pessoas são levadas a pensar. Um culto onde todo mundo é massa de manobra, só o pastor manda e faz a cabeça de todo mundo como homem de Deus, ungido do Senhor, o grande. Só ele sabe, não é um culto racional. O culto racional onde a palavra é ensinada e todos pensam, todos raciocinam, todos têm capacidade de compreender, de raciocinar. É um culto com raciocínio, com inteligência. Vocês estão entendendo? Você está raciocinando aí ou não? Está raciocinando? Está pensando? Eu estou te robotizando? Não.
Se eu estiver aqui para te robotizar, é melhor ir embora, não falar mais nada. Se a intenção é robotizar as pessoas, não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho põe a pessoa em liberdade. Então ele fala assim: e não vos conformeis com este século, continuando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Não vos conformeis com este século, com este mundo. O que é a forma, né? A dona de casa vai fazer um bolo para a filhinha em formato de coração. Bate lá um bolo, né? Mais fácil comprar no mercado, viu? Dá menos trabalho, né? Aquele monte de ovos. E aí, se o marido lava a louça, então sobra tudo para ele. Você lava a louça, marido? Precisa aprender a lavar. Olha aqui minhas mãos, parece mão de pé de galinha, tudo manchado. Sabe o que é isso? Detergente. A minha esposa faz aquela comidaiada, aí vem neto, filho, eles sugam a gente e eles não lavam a louça. Aí eu olho assim para minha esposa que já se matou no fogão, o que eu vou fazer? Deixa o grosso para mim. Aí eu vou lá, depois que todo mundo comeu, sentou, estão abrindo a boca. Aí eu vou lá, pego aquela palhinha de marido, você tem que aprender. Quer renovar a mente? Não seja preguiçoso. Quando a mulher está cheia de coisa para fazer, aquele monte de roupa, se chega lá, senta lá e fica no WhatsApp, vai lavar a louça. A partir de hoje, esposa, se seu marido não lavar a louça, ele vai ajoelhar no milho domingo que vem. Vou castigar ele, vai ser lei agora. Agora até perdi. A forma. Obrigado, Edivaldo, lá me ajuda. Aí a mãe vai fazer aquele bolo em forma de coração para... Os maridos hoje ficaram tudo aborrecidos, fica com esse barrigão só sentado aí. Vai fazer aquele bolo, pega uma forma de coração, põe lá, o bolo fica pronto, a massa tomou a forma. A mesma forma de coração, né? Então, o que é se conformar com o mundo? Principalmente o mundo religioso. É não ter a mesma mentalidade. Eu rejeito essa mentalidade dessas pregações que vêm pela televisão. Eu rejeito a religiosidade. Não vai fazer a minha cabeça. Essas campanhas, voto, sacrifício, essa enrolação, essa igreja fundada na política, onde o pastor manda votar em quem ele quer e tem que votar, não vai. A minha mente não vai se adequar a isso. Por quê? Não vos conformeis com esse mundo. A minha mente não vai ter a mesma forma que esse mundo religioso, que explora as pessoas, que engana, que mantém todo mundo como uma massa de manobra. Não vai ter mais a mesma forma. Não vos conformeis com este mundo, com este século. E cuidado com a política, hein? Se você fica todo dia lá, eu sou daquele, eu sou do outro, eu sou disso, fica nervoso, hein? Vai ficar nervoso, vai ficar com a cabeça possuída pela forma do mundo. Agora, transformai-vos. Como é que eu vou me transformar? Quantas vezes no culto, eu estava num culto no passado que o pastor, o líder dizia assim, você quer ser, hoje você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Dá glória, igreja, aleluia, aleluia. Não falava coisa com coisa, Deus me mostrou, eu vi porque eu rodei, porque um fogo desceu. Saia com a mesma cabeça, até pior. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ivaldo, acho que hoje está dando um monte de branco aqui. É a idade, sabe que eu estou com 68, o velho começa a esquecer as coisas, né? Está indo para um lado, volta para outro. Vocês precisam orar, ore por mim, viu? Ore por mim. Eu sei que é da mente, mas eu esqueci. Não corta isso não, deixa o pessoal deixa o pessoal ver os meus defeitos, isso é bom. De volta. Isso, não se conformar com a religiosidade. Mas como é que eu vou ser transformado? Assim, voltei. Eu ia no culto e... Hoje você vai ter transformado. Hoje a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Receba, irmão. Olha o poder de Deus. Olha o anjo, né? Olha o anjo, olha o anjo. Faça oferta, põe Deus na parede que a tua vida vai mudar. Não vai mudar nada. Se a cabeça da pessoa não mudar, a tua vida não muda em nada. Se você não ver a sua vida de uma forma diferente, tua vida não vai mudar em nada. Você vai se tornar um religioso, aprisionado. Não vai mudar nada na tua vida. Nada.
Como que vem a transformação? A transformação vem por uma mente renovada, que aprendeu o Evangelho, que tem um conceito novo, que tem uma visão da obra da cruz, tem uma visão da graça de Deus, está sendo ensinado, a mente está deixando a velharia, como Paulo teve que deixar aquela velharia e considerar aquilo como esterco. E era a religião nacional dos pais dele, nasceu no meio daquilo. Então eu preciso ter uma mente renovada, que pensa diferente, que pensa como o Evangelho, que pensa como aquilo que Paulo ensinou nas suas cartas. Uma mente liberto, você é liberto do império das trevas, eu sou liberto, a mente renovada. Nunca vou fazer, nunca ninguém vai tocar na minha cabeça, passar óleo para ser liberto. Eu já sou liberto. Olha, a mente renovada pensa assim: olha, você deu mancada, perdeu a salvação. Não, a mente renovada, agora nenhuma condenação existe para quem está em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação, eu nunca vou perder a salvação. A mente nova é que transforma, é o conhecimento novo que transforma, é o conhecimento do Evangelho que transforma. É a tua mente, às vezes você tem hábitos antigos trazidos pelo comportamento do teu pai e da tua mãe. E você pensa igual, hoje aquela velharia precisa mudar a cabeça. O Evangelho renova a tua mente. Quantos hábitos que a gente tem, coisas que, ainda que estamos no Evangelho da graça de Deus, de repente percebe que tem umas tendências a voltar para aquele ensino velho do passado, como se aquilo fosse verdade. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação, uma mente nova. É por isso que aqui a gente está trabalhando no Evangelho, só o Evangelho da graça, para que tua mente evolua, cresça, você enxergue. Aconteça em você o que aconteceu com o apóstolo Paulo, tudo mudou no conhecimento. Tinha um conhecimento que ele não sabia, ele era religioso, mas um dia Cristo apareceu e deu entendimento, ele veio entender a verdade. E se você não puser a roupa que aquela igreja fala que você tem que pôr, você perdeu a salvação? E se aquela igreja fala que você não pode cortar o cabelo e você cortar, perdeu a salvação? Olha a mente velha lá. Vocês estão entendendo? E se aquela igreja falar que se você não der o dízimo, você é ladrão, você perdeu a salvação? Não. Olha a mente velha lá. Olha a escravidão lá. Estão vendo ou não? E se a igreja falar, você quer ser liberto, põe um olhinho na testa. Você vai engolir esse tipo de coisa que não tem nada base bíblica para o Evangelho da graça de Deus? Não. Então você vê um mundo extremamente religioso, igrejas lotadas, religiosas. Quando você vai ver o que tem de Evangelho da graça de Deus, você vê um monte de gente capturada, com uma mente capturada. Elas não pensam mais, elas estão robotizadas. Aquele ensino que nem uma cunha entrou na cabeça delas, elas obedecem aquilo cegamente, que nem um reloginho, tic-tac, tic-tac, tic. Não pensam mais. E quando você fala a verdade, elas não entendem, não entra na cabeça delas, tem uma resistência enorme, porque a mente delas não tem nada de renovação, são religiosas. Vamos para outro texto aqui, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, você está em Romanos, depois de Romanos 1 e 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver uma coisa importante aqui. Paulo vai falar das fortalezas. Então vamos ler ali, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 3 até o 5. Porque embora, segundo aos Coríntios 10, 3 a 5. Porque embora andando na carne, olha lá, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir 3 coisas. Olha lá, destruir as fortalezas, os sofismas e a altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. Então, o que são as fortalezas? As fortalezas na mente
é aquilo que a pessoa ficou anos ouvindo aquela mesma coisa, aquilo entrou tanto na cabeça dela e se tornou uma fortaleza. Ela não sabe, mas aquilo domina o comportamento dela, aquilo domina a fé dela, aquilo escraviza ela na religião. E ela tem, aquilo é uma fortaleza, uma coisa indestrutível. Aquele pensamento religioso dela está tão arraigado na mente dela que ela está aprisionada, ela não enxerga o evangelho, ela está dentro de uma tradição e acha que está servindo a Deus e não está. Ela lê as verdades no evangelho, nas cartas de Paulo, e não entende. A mente dela tem um monte de fortalezas que foram postas ali. Você está me acompanhando? Está clareando isso dentro de você? Sim ou não? Né? Um monte de costume, de hábitos. Olha para o passado. Quantas coisas nos eram impostas em nome de Jesus que não eram. Então Paulo fala, nossas armas são poderosas para destruir fortalezas e anular o sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira que eu penso que é a verdade. De tanto que eu ouvi aquilo, você quer ver um sofisma? Maria, mãe de Deus. Pede para a mãe que a mãe vai falar com o filho. Maria, isso é um sofisma católico. Eles acham que a Maria é mãe de Deus só porque ela gerou Jesus. Eles não entendem que Jesus é Deus antes de nascer aqui na terra. Ele se encarnou. Precisava de um ventre humano para nascer de uma forma humana. Ela só foi um canal. Ela não é mãe de Deus, ela não é a mediadora. Ela morreu. Mas se você chegar para um católico e falar isso, é uma ofensa. Por quê? É a fortaleza de anos que foi posto na cabeça dele. Meu pai foi para a Segunda Guerra Mundial. Se ele não tivesse voltado dela, não teria nascido. E ele trouxe um crucifixo, você já ouviu isso eu falar? Um crucifixo assim, benzido pelo Papa. Aquilo era Deus na terra para ele. Ele veio, depois eu nasci, depois de muito tempo, pôs um preguinho lá e pôs no pé da minha cama. Lembra que os velhinhos da outra geração faziam isso? Aí um dia que eu entendi que tudo isso era uma idolatria, que aquela cruz, aquela estatuetazinha pregada lá, eu entendi que aquilo era uma idolatria, não tem nada a ver, eu joguei fora. Quase meu pai me jogou fora, porque aquilo era uma coisa sagrada. Aquilo era santo, o Papa. Vocês entendem? O Papa tinha benzido. Aquilo era uma coisa de Deus, que nem as coisas ungidas da Igreja Católica, as rosas, né, os carnezinhos, sal grosso, fitinha, flores, essa loucura que está aí. Porque a fortaleza estava na cabeça do meu pai. Ele passou aquele momento encantado de chegar perto de um Papa, e aquele Papa, acho que não sei se jogou uma aguinha, o que fez. A hora que ele pegou aquele crucifixozinho, aquilo era Deus para ele. Vocês estão entendendo a fortaleza? E vai falar que não. Eu, quando entendi aquilo, joguei fora. Para quê? Para quê? Meu pai se tornou quase o meu inimigo ali, porque eu fiz isso. Aí depois o tempo passou, né? Vocês estão entendendo? Às vezes você é evangélico, viveu muito tempo dentro de uma igreja evangélica, encheram a tua cabeça de um monte de coisa. Anos. E você está encalacrado nisso, escravizado, não consegue entender outra coisa. Você quer ver uma outra fortaleza? Que as pessoas têm dificuldade de entender, e está tão claro na Bíblia, que a velha aliança acabou na cruz. Que o Cristo cumpriu e acabou. O Velho Testamento acabou na cruz. Tudo que se referia a Jesus acabou na cruz. Eu falo isso direto aqui. E que agora eles tomam a ceia na igreja deles. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eles não entendem o que fazem. E que nós estamos num novo testamento. Olha a fortaleza. Eles brigam comigo. O senhor quer acabar com a Bíblia, quer dividir a Bíblia no meio, quer isso, quer aquilo. Essa semana uma irmã mandou um zap para mim, falou, pastor, eu te acompanho, depois que eu passei a te acompanhar, minha vida mudou, agora eu vivo numa liberdade, mas meu marido tem um amigo crente, e convidou meu marido para ir na igreja dele. E eu fui com ele. E a primeira pergunta, quando eu entrei na igreja, o pastor de lá perguntou, como está a sua vida com Deus? Já veio a condenação. Como está a sua vida com Deus? Ele deve ter olhado para ela, a forma que ela se vestia, e não estava no padrão das irmãs da igreja. Então, já entrou uma ímpia aí, né? É assim. Como está a sua vida com Deus? Ela falou, está tudo bem, pastor.
Aí ela começou a ouvir a pregação, porque a campanha disso, porque eu voto daquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Aí ela mandou um videozinho meu lá, que fala que tudo isso acabou na cruz. Mandou para a filha dele. Aí a filha dele mandou como resposta: esse pastor é antinomianismo, ou seja, ele quer arrancar o Velho Testamento da Bíblia. O Velho Testamento é válido, nós temos que ter a graça de Deus e um pouquinho da doutrina, porque o Velho Testamento é roupa, cabelo, é isso, não pode, tem que misturar as duas coisas, né? Aí ela falou: o que a senhora acha? Eu falei: minha irmã, você já entendeu o evangelho, então respeita teu marido que foi lá, é amigo dele, mas essas coisas você não engole mais. Por quê? Porque foi no lugar que estão aprisionados pela lei, pelo pentecostalismo cego, pelas campanhas. É uma fortaleza. Eles não entendem que tudo isso acabou na cruz, não entendem a nova aliança. É fortaleza. Se conversa com alguém que está na velha aliança ainda, mesmo tendo a igreja lotada e ele está lá há muito tempo, fala isso para ele, vai ser um horror, porque a cabeça dele não lhe permite ainda entrar. O véu está lá, o véu não rasgou ainda. Então são os sofismas e altivez. O que é altivez? É opinião humana que fica acima da palavra de Deus. Para me libertar, Cristo me libertou. Tudo que ele fez na cruz me libertou. Aí vem a opinião humana: não é bem assim. Você precisa fazer isso e fazer aquilo para se libertar. São altivez, coisas religiosas, hábitos, pensamentos religiosos, que querem anular, quer ficar altivo, acima da palavra de Deus, e é mais válido o que eles acham do que aquilo que está escrito. Ora, se Cristo me libertou, eu sou livre. Mas não é bem assim para a mente deles. Vocês estão entendendo as fortalezas? E eles rejeitam o evangelho por quê? Porque na cabeça deles tem lá a cunha da religião. Eles não conseguem ter uma visão. Como Paulo perseguia a igreja, tinha um conhecimento já em vigor, ele não sabia. E ele era contra aquilo, para destruir aquilo. Até considerei tudo como perda para conhecer a Cristo e ter o conhecimento da sublimidade do Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente? Está com paciência aí, não? Estamos indo? Então vamos agora, já lemos aqui sobre as fortalezas, né? Agora vamos lá para Atos 26, nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Volta um pouquinho, né? 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos, capítulo 26. Paulo vai falar justamente disso. Paulo está diante do rei Agripa. Paulo já foi preso. Os judeus queriam matá-lo. Se você for ver os capítulos anteriores, os judeus queriam matá-lo. E Paulo está relatando como a mente dele mudou, como a troca de conhecimento, como tudo mudou na mente dele. Então vamos ler bastante aqui, ó. Atos capítulo 25, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa. Paulo estava preso, os judeus eram contra ele, não entendiam ele e queriam matá-lo. Defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejaram alcançar no tocante à esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos,
Agora ele começa: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. Olha, ele julgava estar servindo a Deus. Ele tinha uma mente do judaísmo, mas não tinha entendido a nova dimensão de compreensão que era o Evangelho. Olha lá, encerrava muitos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para que te constituir ministro, testemunha tanto das coisas que me vistes, como daquelas das quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrir-lhes os olhos e o converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo relata aqui o que aconteceu com eles. Paulo está com autorização para prender os cristãos lá em Damasco. Está indo, presta atenção nisso, não se canse da repetição. Ele não está arrependido dos pecados, ele não está indo atrás de uma campanha da vitória, ele não está dentro de uma igreja, ele está indo contra os cristãos. De repente, brilha uma luz do céu, ele cai por terra e a luz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ele ouviu isso, deve ter vindo dentro dele todo o judaísmo, tudo que ele praticava, toda a religião dele, tudo que estava na mente dele, mas agora a mente dele se abriu para uma outra dimensão. Eu sou Jesus. Então tudo é verdadeiro, eu estou perseguindo. Então quer dizer que Jesus existe, mudou, a mente dele abriu. Vocês estão entendendo ou não? Uma coisa empolgante, a luz brilhou, ele ouviu a voz, Jesus apareceu para ele, ele viu Jesus e a mente dele abriu. Aí você pode dizer: não, mas isso foi o apóstolo Paulo, isso nunca vai acontecer comigo. Claro que vai. Você vai ver Jesus assim, a luz. Não, como é que Jesus não chega até nós hoje? Através do Evangelho. Como Jesus fala hoje? Quer ouvir Jesus falar? Olha lá as cartas de Paulo. Quer ouvir a voz de Jesus? Leia alto o que está escrito nas cartas. Como que Jesus Cristo fala? Através do que já está escrito. Ele não precisa aparecer, não precisa nenhuma luz brilhar. Como a mente de Paulo mudou quando Jesus apareceu e abriu o portal. Como é que vai acontecer a mesma coisa comigo quando eu ouço o Evangelho da graça de Deus? Abre o portal e eu passo a entender. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É a mente renovada, a mente nova. É a mente que se abre para mim compreender. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja. Ele se tornou uma pessoa perseguida. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. É através dele que veio a revelação do Evangelho da graça de Deus. Ele disse: eu tenho que considerar todo o meu passado, a minha religião, tudo que eu fui, tudo que eu alcancei, como perda, como refúgio, como esterco. Agora, quem é que está disposto a isso? Agora, quem entendeu o Evangelho da graça de Deus de verdade, vai largar tudo. Não tem mais, olha, vai ter que largar até pessoas que não pensam igual.
vai ter que abandonar as amizades que tinha na igreja, mas estão tudo com aquela mentalidade velha. Muitas vezes vai se tornar um solitário, vai ser visto pelos religiosos como um desviado, um perdido, alguém que está na mão do diabo. É totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Quando a mente abre, como abriu a mente de Paulo, você vai enxergar numa outra dimensão. E toda religiosidade vai passar, e aquilo vai mudar, e as fortalezas vão cair, e você vai entrar na verdadeira adoração e naquilo que é realmente o Evangelho da graça de Deus. Entende o que eu estou te dizendo? Então olha o que aconteceu com Paulo. Eu perdi tudo. Ele perdeu tudo, amizade, os judeus se tornaram inimigo dele. E agora ele passou a sofrer aquilo que ele fazia os outros sofrerem. Ele perseguia, passou a ser o perseguidor. Ele era o perseguidor, passou a ser o perseguido. A mente dele toda foi alterada. Então é isso que o Evangelho da graça de Deus faz. Ele solta as mentes, te liberta da religião. Quando eu falo Evangelho da graça de Deus, é o que Paulo ensinou. Vocês estão entendendo? Não se preocupe com o Apocalipse, se Jesus voltou, se vai voltar, se... Tudo isso, o que você precisa entender é o Evangelho da graça de Deus. Não se preocupe com as coisas do Velho Testamento. Pouco importa, o que você tem que entender é o Evangelho da graça de Deus. É isso que vai mudar a vida de uma pessoa, vai transformar, vai limpar a mente dela, vai fazer com que a mente dela seja uma coisa renovada. Entende ou não? Agora olha o verso 18 do capítulo 26 de Atos. Para abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o que Paulo ia fazer agora com a pregação do Evangelho? Libertar eles de onde? Da potestade das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Então o que Paulo está querendo dizer? Que toda aquela mentalidade religiosa tem uma influência. A influência das trevas e a potestade de Satanás. O Evangelho vai ter que tirá-los de lá, para trazê-los e o convertê-los para a luz, para o Evangelho da graça de Deus. Estamos indo? Mais um pouquinho, vai ter paciência? Então vamos voltar ao texto inicial, vamos lá. Filipenses, Atos, 1º, 2º, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Vamos terminar onde nós começamos. Filipenses, capítulo de número 3. E vamos ler ali. A partir do verso 7. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Paulo teve que perder toda a religiosidade, toda a vantagem religiosa, toda a tradição, todo o ensino do passado. Isso considerei perda. Por quê? Por causa de Cristo. O entendimento novo chegou. Sim, deveras. Considero tudo como perda, porque um outro entendimento veio, uma nova compreensão. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E como Paulo considerava todo aquele ensinamento passado da sua religião, e a considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, quando Paulo teve a mente renovada, entendeu, ele largou tudo, ele perdeu tudo, aquilo nada mais tinha valor. Então, nós estamos num tempo onde Deus está trabalhando na mente de muitas pessoas, pessoas que estão dispostas a ter uma mente aberta, que vão ser tocadas por Deus, dispostas a abandonar a religião evangélica. Você é um desses? Você é um desses? Se você é um desses, diga assim, amém. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente e o que pedimos é que o Senhor venha abrir o entendimento. Aonde chegar essa pregação de arroz com feijão, essa coisa simples, abra o entendimento, Senhor.
Estamos com muita sede de encontrar os irmãos, encontrar o fruto maduro, encontrar os chamados, aquela mulher, aquele homem com aquela alegria que a mente dele foi renovada, Senhor. Alcança essa gente. É a tua palavra que vai trazer a luz, crendo que será. Oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Agora pode aplaudir bem forte.